Bom dia, meu nome é Raquel Vaz, sou aluna de licenciatura em matemática do Polo São Gonçalo. E eu escolhi 3 materiais pela sua facilidade de serem feitos pelo próprio aluno. Então, cada aluno tem a possibilidade de fazer o seu próprio kit, e eu acho que isso já é uma coisa que motiva bastante o aluno a utilizar o material didático. Bem, então eu escolhi a escala de Cuisenaire. A escala de Cuisenaire, ela é composta por 10 barras. Eu escolhi fazer essas barras de EVA. E aí cada barra tem o seu tamanho. A menor das barras, e aí cada tamanho é a sua própria cor. A menor das barras, ela é a unidade. E aí as barras seguintes são acrescidas de uma unidade. Então a seguinte é composta por 2 unidades, a terceira por 3 unidades, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então elas variam de 1 até 10 unidades de tamanho. O segundo material que eu escolhi foram os discos fracionários. Esses discos fracionários eu também fiz de EVA, e aí a gente tem o disco inteiro, né, que representa o todo, e os discos são separados em N setores. Aqui eu escolhi representar em 2 setores, então cada setor desse representa uma fração, um meio no caso. Aí aqui eu separei o disco em 3 setores, então cada setor desse representa a fração 1/3. E aqui eu separei um disco também em 6 setores, então cada setor representa a fração 1/6. E por último, eu escolhi o ábaco. O ábaco aberto, eu também fiz ele com a representação no papel. E aí aqui, cada coluna representa a centena, dezena e unidade. E aí é uma cor para cada um das representações, né, da localização. Então, aqui a unidade eu fiz na cor marrom, e aí a gente vai empilhando aqui essas pecinhas. A dezena eu fiz na cor verde, da mesma forma vai empilhando essas pecinhas. E a centena eu fiz na cor azul. E aí esse ábaco ele foi desenhado de forma que caiba no máximo 10 pecinhas dessas empilhadas. A escala de Cuisenaire, então o aluno inicialmente ele é orientado a manipular a escala. Então aqui as pecinhas do kit da escala, ele é orientado a manipular e a perceber, né, que existem, que cada cor tem um tamanho diferente, e perceber as características, né, de que tem a unidade, essa aqui tem 2 unidades, ele é orientado a ordenar as barras e perceber que cada uma, à sua esquerda, tem uma unidade a mais que a sua precedente. E, bem, depois ele é orientado a pegar uma barrinha de cada e colocar no topo das fichas de atividade. Então aqui, embaixo do 1 ele vai colocar de 1, embaixo do 2 ele vai colocar de 2, e assim ele vai fazendo até o final das barras, ele vai colocar todas as barras. Eu vou fazer até o número 10, mas a gente pode compor essas barras para chegar até o 20, por exemplo. Não precisa parar no 10 como eu aqui vou parar. Então aqui estão todas as barras representadas. E aí agora a regra da atividade é a seguinte: ele precisa encontrar, então, para cada uma das barras, ele vai seguindo das menores para as maiores, ele precisa compor essas barras com uma quantidade inteira de barras menores do que elas. Então a 1 não tem nenhuma menor, a única forma dele compor a 1 é com uma de 1 mesmo. A 2 só tem a 1, então ele vai precisar compor com 2 de 1. E ele vai perceber que botando justapondo 2 de 1, ele chega na de 2. A de 3 ele pode tentar compor com 2. E o aluno nesse momento ele é orientado a não usar a barra de comprimento unitário. Então ele só vai usar a unitária quando não tiver alternativa. Nenhuma outra consegue compor o número que ele está falando, então ele vai ter que lançar a mão da unitária. Então chegamos no 3, a menor que tem é a de 2 ou a de 1. Se ele usar uma de 2 e for tentar usar a segunda, ele vai perceber que com a segunda ele passa. Então a de 2 não é compatível. Ele não vai poder usar. Então só resta a de 1. Ele vai ter que usar 3 unidades. Então 1, 2 e 3. Chegamos na de 4. Ele pode usar, novamente, ele pode usar a de 3. Se ele usar a de 3, ele vai perceber que uma é pouco, 2 é demais. Então ele vai poder usar a de 2. Fora isso, ele tem a de 1. Então, ele usando 2 de 2, ele percebe que consegue. Fora isso, só a de 1. Mas como ele conseguiu uma outra cor, então ele não pode usar a de 1. Chegamos no 5. Então, ele pode usar a de 2. Vamos ver se no 2 dá. Se ele colocar a de 2 para compor o 5, 1 é pouco, 2 é pouco, 3 é demais. Então, o 2 não serve. Vamos testar, então, com 3. O 3, 1 é pouco, 2 é demais, não vale nem a pena testar com 4, porque com 3 já não deu. Então, novamente, o 5 só vai poder ser representado por unidades pela justa posição de unidades. Então, ele é... Agora o 6. Vamos testar com 2. Se a gente consegue compor o número 6 com barrinhas de mesma cor.
Então, conseguimos montar 3 de 2, vamos ver com a de 2, se a gente consegue. A gente também consegue representar 2 com a de 3. E a de 4 já não vai dar. Uma é pouco e 2 ficou maior do que o 6, então não é possível. Chegamos no 7. O 7, se a gente tentar representar por 2, a gente vai colocar 1, 2, 3 é pouco e 4 passou. Então, vamos ter que passar para seguinte, o tamanho seguinte. Se a gente usa 1 de 4, é pouco. 2 é pouco. De 3 é pouco. E 3 é muito. Então, a de 3 não é possível. A de 4, se a gente usa 1 é pouco. Se a gente usa 2 é demais, não vale a pena seguir. Então, o 7, novamente, a gente vai ter que lançar a mão apenas das unidades. Não tem outra alternativa, senão fazer a justaposição das unidades para conseguir alcançar o número 7. 7 unidades. O 8. O 8 a gente consegue colocar com de 2. E a gente consegue com de 4 também. O de 9 nós conseguimos fazer com de 3. E o de 10 a gente consegue fazer com 5 de 2. O aluno tem que ter o tempo dele de ir experimentando e testando diferentes tamanhos. 2 de 5 também é possível representar o 10. Nesse momento, o aluno é orientado a fazer essa representação. Então, ele conseguiu de 4, ele conseguiu fazer com 2 de 2. Então, 2 vezes 2. O 6, ele conseguiu com 3 vezes 2. E também com 2 vezes o número 3. A 7 ele só conseguiu com a unidade. A 8 ele conseguiu com 4 vezes o de 2 e com 2 vezes o de 4. O 9 ele conseguiu com 3 vezes a de 3. O 10 ele conseguiu com 5 vezes a de 2 e 2 vezes a de 5. E aí a gente solicita que o aluno circule os números em que só foi possível completar com as unidades. Então, ele vai chegar no 2, o 1 não vale, o 3, o 5, o 7. E aí, nesse momento, a gente diz que esses números com essa característica, que não podem ser decompostos, né, que não podem ser compostos em números iguais, em quantidades iguais, menores do que a não ser a unidade, eles são chamados de primos. Então, o 2, o 3, o 5, o 7 são números primos, até os 10. E todos os outros, eles podem ser representados como produto de fatores. Então, o 4 é 2 vezes o número 2, o 6, 3 vezes o 2, e assim por diante. Nesse momento, a gente também pode introduzir a questão dos múltiplos. Então, o 6 é um múltiplo de 3, como também é um múltiplo de 2. O 4 é um múltiplo de 2. O 2 é um divisor de 4, porque o número 2 consegue dividir o 4 em duas partes iguais. A gente entra também com o conceito de divisores e múltiplos. Então, nós vamos usar os discos fracionários para introduzir o conceito de soma de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Então, os discos fracionários, inicialmente, os alunos eles são orientados a manipular o material e perceber que os discos foram separados em setores. O ideal é que existam discos separados em quantidade de setores diferentes. Aqui eu só fiz em 3 quantidades, mas é interessante que se tenha mais, para que o aluno, no decorrer da atividade, ele consiga perceber os padrões. E, bem, então, cada quantidade de setores que o disco foi separado, ele vai ter uma cor diferente. Então, inicialmente, o aluno ele é convidado a perceber que tem o 1, que é o disco completo. Então, ele é o 1, ou então o todo, né? É todo, e colocar na ficha de atividade. Toda atividade com material, ela é feita em paralelo com o registro escrito da atividade. Então, posteriormente, ele é convidado a formar o todo com os setores de mesmo tamanho, né, de discos. Então, ele vai juntar os setores que dividem ao meio e vai perceber que o 1, ele consegue alcançar o 1, que é o todo, unindo 2 setores de meio. Então, ele vai registrar que 1 é igual a 1 meio mais 1 meio, que é igual a 2 vezes 1 meio, que é igual a 2 meios, que é o 1. Posteriormente, usando o disco foi separado em 3 setores iguais. Então, esse é o primeiro momento da atividade.
No segundo momento, ele é orientado a começar com o disco de 1/3, todo completo. E aí ele é orientado a tirar um dos setores de 1/3. E solicita-se então que ele tente fazer esse registro, o registro do que aconteceu. Então ele tem aqui a unidade, né, que é o todo. Então ele vai escrever que ele retirou, então ele subtraiu 1/3. E isso vai ser igual a 1/3 mais 1/3. 2 vezes 1/3, que é igual à fração de 2/3. A mesma coisa com o disco de 1/6, ele é orientado a começar com os 6 setores, e ele é orientado a tirar um dos setores, 3 setores. Então, vamos orientar a tirar um dos setores e novamente escrever algebricamente o que aconteceu. Então, ele tem a unidade, ele retirou 1/6, e ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 setores. Então, ele vai ficar com 5 vezes 1/6, que é igual a 5/6. Bem, então agora, no terceiro momento, a gente começa a fazer a soma de frações com denominadores diferentes. Então, nós orientamos que ele coloque um setor de 1/3 e um setor de 1/2, que é o que está representado no papel de atividade deles. E aí eles são orientados a pegarem o setor de 1/6 e tentar identificar com o setor de 1/6 o que está acontecendo. Então, se eles colocarem no que está faltando, eles vão ver que é exatamente o que está faltando. O setor de 1/6 é exatamente o que está faltando nesses dois setores, de 1/2 mais 1/3, para compor o todo. Então, se eles colocarem setores de 1/6 em cima dos setores que já estão no círculo, eles vão perceber que ao colocar 5 setores de 1/6, eles vão obter a mesma área, né, a mesma quantidade de espaços preenchidos que eles tinham com essa soma de duas frações com denominadores iguais. Então, nesse momento, a gente já começa a introduzir o conceito de frações equivalentes. Então, a soma de 1/2 mais 1/6 mais 1/3 é igual a 1, 2, 3, 4, 5 sextos. E aí, com diferentes somas de frações com diferentes denominadores, eles vão conseguir perceber o padrão de que o denominador da fração equivalente a uma soma, ele possui o denominador que é um múltiplo dos outros dois. E aí ele vai conseguir perceber que o novo setor, né, da nova fração, ela deve ser capaz de dividir cada um dos setores, né, das frações que foram somadas, tem que ser capaz de dividir em setores iguais cada uma das duas frações. Então, inicialmente, é apresentado o sistema de numeração decimal, em que os números são representados. Existem apenas 9 algarismos, daí ser decimal, porque a gente só tem 10 algarismos, né, do 0 até o 9, são 10 algarismos. E a importância desses algarismos, da posição em que esses algarismos estão localizados na numeração para representar a quantidade. Então, se a gente coloca uma pecinha nas unidades, representa apenas uma unidade. A quantidade que está sendo representada é de uma unidade. Se a pecinha é colocada nas dezenas, a mesma pecinha já representa 10 unidades. E se a pecinha é colocada na coluna das centenas, essa pecinha agora já representa 100 unidades. Bem, então, inicialmente é apresentado o ábaco. Posteriormente são dados alguns números e é solicitado ao aluno que ele represente esses números no ábaco. Então, aqui no 521, ele vai colocar 5 pecinhas na centena, 2 pecinhas nas dezenas e uma pecinha na unidade. Aqui no 307, ele vai colocar 3 pecinhas na centena, nenhuma pecinha na dezena, que representa o algarismo 0, e 7 pecinhas na unidade. Então, tá aí representado também o número 307. Aqui eu vou passar direto para situações em que englobem o vai 1 no algoritmo, mas o ideal seria relembrar o algoritmo e fazer o paralelo desse algoritmo com o ábaco aberto, sem ainda o vai 1. Mas não é o caso aqui nesses exemplos que eu trouxe. Então, inicialmente, nós vamos somar 12 com 9 unidades. Então, a gente vai pedir que os alunos representem primeiro o número 12, o primeiro termo da soma no ábaco. Então, ele vai botar 12 aqui nas unidades, 2 unidades e uma dezena. E aí, ele vai somar com 9 unidades. Ele é orientado a colocar mais 9 unidades. Então, ele vai pegar mais 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8,
9. Bem, nesse momento ele vai perceber que ele ultrapassou o limite e ele chegou no topo, que são 10. Toda vez que ele chega em 10, ele precisa trocar 10 pecinhas da direita para uma pecinha na esquerda. Então ele é orientado a tirar 10 pecinhas, 3, 6, 9, 10 pecinhas da esquerda, tirar do ábaco e trocar por uma pecinha aqui. Então essa pecinha que sobrou desce. E ele é orientado, nesse momento, a representar no algoritmo escrito o que aconteceu. Então, na unidade, ele ficou com uma unidade e ele colocou essa pecinha aqui em cima. Ele trocou as 10 pecinhas da unidade por uma pecinha da dezena. E ele vai colocar aqui em cima esse 1. É assim que a gente representa no algoritmo. E agora, essa pecinha desce e ele pode somar. Ficaram 2 dezenas. E ele escreve 1 mais 1, 2. Agora, vamos fazer a subtração. Inicialmente, pedimos que ele coloque o minuendo no ábaco, represente o minuendo no ábaco. Então, ele vai colocar 4 unidades, 1, 2, 3, 4, 4 unidades no ábaco e as 6 unidades na dezena. Bem, nesse momento a gente pede que ele retire as 28 unidades. Então ele vai precisar tirar 8 unidades e 2 dezenas. Mas no primeiro momento, a gente sempre começa pela esquerda, ele vai perceber que não possui 8 unidades na coluna das unidades. Então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar pegar uma pecinha das dezenas e trocar por pecinhas das unidades. Então, ele vai pegar 10 pecinhas das unidades e vai colocar aqui, emprestadas. Ele tira essa das dezenas. Vamos deixar aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a gente orienta que ele, agora sim, retire as 8 unidades que ele estava precisando retirar. Então, ele vai tirar 3, 6, 7, 8. E a gente pede, nesse momento, que ele transcreva isso no algoritmo. Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Esse daqui que ele tirou, ele vai riscar daqui e vai botar menos uma dezena que ele tirou, pronto. E agora ele vai somar quantas dezenas ele ficou. Ele agora vai tirar as 2 dezenas. Então, ele tira as 2 dezenas. E agora sim, ele vai somar quantas dezenas ele ficou. 1, 2, 3. 3 dezenas.